Oi pessoal, aqui é Alan Denizar do canal Filosofia Espírita. Eu vim aqui para poder falar a respeito de Aristóteles. Aproveitando que eu estou aí toda quinta-feira dando uma aulinha para o canal que eu tenho, que é o @profissão médica, eu decidi fazer duas coisas que a gente mata dois coelhos numa cajadada só, né? Então, lá eu falei a respeito da felicidade, e aí eu coloquei até uma nomenclatura que seria a biologia da felicidade em Aristóteles, para ver se chamava os médicos para eles entenderem essa questão do quanto que na concepção aristotélica a coisa poderia se radicar no biológico. Mas assim como em Platão eu comecei falando primeiro a respeito da mitologia, que dava fundamento à alma de Platão, na formação inclusive da alma grega, aqui eu começo falando a respeito da mitologia que a gente supõe dê fundamento à alma de Aristóteles. Muito embora Aristóteles ele vivesse em Estagira, né, o Estagirita, que era da Macedônia, dos macedônios, que depois vai invadir a Grécia, então poderia ser considerado uma cidade satélite, não propriamente grega, mas aos 19 anos de idade ele vai para a academia de Platão e ele fica lá até a maturidade. Então quando Platão morre, ele ainda está lá na academia, não assume o lugar do mestre. Parece que era considerado como sendo um dos melhores alunos que Platão tinha dentro da academia, mas ele decide não assumir. E aí ele funda uma própria escola. E até porque ele tinha conflitos, talvez, com questões fundamentais que mais na frente a gente vai abordar, que é a questão da transcendência platônica versus a imanência aristotélica, né? Mas como eu disse para vocês, o ideal é que a gente comece tentando entender um pouco da formação da alma grega. Se por um lado a gente pode entender a formação dessa alma como tendo grande importância ou sendo grandemente influenciada pela Ilíada e a Odisseia, cuja história eu já contei em outro lugar, aqui era interessante a gente entender um pouco a respeito da Teogonia, que é um livro que vem depois da Ilíada e a Odisseia, mas que ele meio que compila todas as crenças que o povo grego já tinha a respeito do seu panteão, né? Sua gama de deuses e da formação do seu próprio cosmos, que a gente chama de cosmogonia, que se confunde com a teogonia, porque muitos deuses eles eram realmente confusos com os elementos da natureza. E também é uma hipótese que a gente vem levantando, defendendo e assumindo, não por nós mesmos, mas porque grandes estudiosos falam isso, né? Pierre Vernant, Lucien Jaffernon e Luc Ferry, que é um que eu me baseio, que muitas vezes a filosofia, se não sempre, pelo menos as filosofias que fazem escola e que conseguem desenvolver os mais diversos domínios da vida humana, elas são filhas, herdeiras de concepções mitológicas ou de indivíduos que trazem mensagens reveladas. Orfeu, por exemplo, Jesus, considerado ou indivíduo que trouxe coisas a revelar ou a própria revelação encarnada do Deus, né? Considerado o Deus vivo. Então, Aristóteles então teria alguma coisa para a gente conseguir entender o seu pensamento de uma racionalização do pensamento mitológico que estava ali por aquela região. E que pensamento é esse quando nós olhamos a parte dos deuses? Portanto, falando agora sobre a teogonia de Hesíodo. As pessoas acreditavam, pelo menos estava lá compilado em Hesíodo, que o mundo, ao contrário do que nós, civilização ocidental cristã, pensamos, não nasceu do nada através de um ser bom. Deus pairava sobre as águas e quando ele fala, o mundo surge. Mas ele nasceu através do caos. O caos foi a entidade divina primeira, que obviamente é sem forma, é amorfa, como todo caos deve ser, porque uma forma já determina ou já explicita alguma harmonia dentro das formas. E desse caos surge, de repente, Gaia, que é a Terra. Da Gaia também, do nada, surge Urano, que é o céu, e Pontus, que é a água que a circunda. Urano ele deita sobre Gaia desde o primeiro momento que ele nasceu dela, e ele copula com ela, fecundando-a, e Gaia fica grávida de vários titãs, Acantoquiros, Ciclopes, todos esses divindades mais relacionadas ao caos do que ao cosmos, que vai ser fundado muito tempo depois. Gaia, abarrotada de filhos enormes, gigantescos, terríveis, lutando, engalfinhando-se, acotovelando-se dentro do seu ventre, ela decide pegar um dos filhos, que foi um dos últimos que nasceu, Cronos, forja uma foice para ele, entrega na mão sinistra, que é a esquerda, e ele, com essa foice, corta o sexo do próprio pai, que é Urano. Urano, ele não deixava os titãs virem
à superfície da Terra. Ele não deixava que a Terra tivesse superfície. O corpo dele era colado ponto a ponto em toda a Terra. Quando aconteceu esse evento fatídico de ser cortado o seu próprio sexo, através do andor colossal, Urano ele se descola da Terra e é criado um espaço entre a Terra e o céu, onde os titãs finalmente podem emergir. E a partir de então você começa o tempo, a história, a sucessão das gerações. Ainda que não haja morte, mas a sucessão das gerações titânicas ou dos deuses primordiais, ditos também quitônicos, referentes à Terra e ao caos, né? Então, sai para fora dali os hecantoquírios, os ciclopes, os próprios titãs. E quem é o dono daquele pedaço, daquele espaço que foi criado entre a Terra e o céu? Cronos, um titã muito forte, muito poderoso, que, com medo que os seus filhos fizessem o mesmo para com ele, o que ele tinha feito para com seu pai Urano, decide engolir todos os filhos que viessem a nascer de Reia, que ao mesmo tempo era sua irmã e sua esposa, a sua rainha, que ele fecundava e tinha novamente novos filhos. Desses filhos, muitos nasceram, e entre eles um especialmente se destaca, que é Zeus. E aí Zeus praticamente todo mundo conhece, seja porque já leu alguma coisa de mitologia ou porque assistiu os filmes da Disney, do Hércules, por exemplo, né? Ou vários filmes que também já representavam Deus, aquele senhor muito forte que no final das contas, muito final disso daí, vai conseguir ter posse de uma grande arma que é o raio, o relâmpago e o trovão. São armas de três ciclopes que se denominam exatamente da mesma forma, que entregam para Zeus no momento em que Zeus desafia Cronos tentando tomar o império. Zeus, quando era muito jovem, ele é tirado do processo de devoração que Cronos fazia contra os seus filhos, temendo, o que eu já havia dito, que algum deles o traísse e o destronasse, como realmente iria acontecer com Zeus. Reia pega Zeus, esconde Zeus numa gruta, obviamente sob o auspício e a proteção da sua avó, a avó de Zeus, que é Gaia. Diz assim: ande, meu filho, vem aqui se esconder numa gruta que eu preparei especialmente para você não ser engolido pelo seu pai. E aí Zeus ele cresce em sabedoria, em inteligência. Ele copula também com umas irmãs do Cronos, deusas primordiais, que é a sabedoria e a justiça, e ele acaba dentro desse processo de fecundação, ele que penetra nelas, a virtude delas penetra nele. Né? Então, assim, tem toda essa questão bem erótica dentro das mitologias, o que torna elas muito interessantes, né? Para quem gosta das simbologias e das metáforas mais adiante. Zeus portando, por exemplo, a força, que foi trazida pelo presente dos Ciclopes, relâmpago, trovão e raio, né? Portando toda essa imensa força, a justiça e a sabedoria, ele consegue derrotar dentro de uma grande guerra que nós denominamos de titanomaquia, a guerra dos titãs. Ele consegue derrotar os titãs Cronos e todos os titãs que estavam a favor dele. Obviamente eles não morrem porque eles são deuses, são eternos e imortais, mas ele os confina numa cela dentro do Tártaro, que é como se fosse o inferno deles, as zonas submersas embaixo de Gaia. Né? A distância que tinha de Urano até Gaia era a mesma distância que separava Gaia até o do subsolo, onde mais na frente vai reinar Hades. Sobre quem vai reinar o que, é exatamente isso que acontece com o cosmos. Esse é o grande ponto que a gente tem que pegar. Após a vitória de Zeus, o cosmos que havia nascido do caos passa a ser esse reino plácido, harmonioso, justo, bom, justo no sentido de justeza e da partilha igualitária ou equânime para todos os seus irmãos, ou mesmo tia, avó, como era o caso de Afrodite. Né? Então ele reparte, entrega os domínios das águas para Poseidon, os domínios do subsolo para o Hades. Alguns dos seus filhos vão ter grandes virtudes que serão entregados para os guerreiros, como a estratagema de Atenas, como a beleza em Apolo. Mais na frente, uma curiosidade muito interessante, que até o próprio lado sombrio do homem, ele é abençoado ou gerido por um deus, que é Dionísio, também outro filho de Zeus. Enfim, o domínio de toda a terra que é conhecida, ela se processa a ser algo que é bom, verdadeiro, justo, né, e belo. E ela é muito bem regulada por leis que dependem exatamente do grande domínio de Zeus.
Contudo, obviamente que isso não se dá para sempre e numa instabilidade perpétua. Constantemente, os deuses do caos, eles tentam voltar à tona da Terra para tomar o seu poder. E é daí que nascem os vários monstros que, por exemplo, Hércules, filho de Zeus, vai ter que enfrentar em outras histórias heróicas que envolvem esse personagem. Mas o que cabe a gente ficar na nossa cabeça é: opa, eu sou um grego, estou sob a égide de Zeus e de todo aquele panteão. Eles nos fazem viver em um mundo justo, harmonioso, bom e que tem um equilíbrio pendendo para os deuses do Olimpo. Então, assim, eu enxergo a harmonia no mundo e a racionalidade no mundo porque Zeus ganhou a batalha. Mas, obviamente, que existe caos, existem forças de desintegração que também agem sobre os seres humanos. Mas tudo isso perfeitamente coordenado por Zeus. Tanto é que vai haver um tipo de pecado que não é um pecado porque eu cometi uma virtude contra Zeus. É um pecado que eu cometi contra a harmonia do universo. Porque aquele universo ele é justo no sentido de justiça. Cada coisa está no seu devido lugar. E se você excede em qualquer atitude sua, você vai cometer o pecado da híbris. O pecado da híbris é um pecado do excesso. É um pecado contra a harmonia que Zeus instalou. E se você está cedendo a esse excesso, você está também colocando em perigo o reinado de Zeus. Né? Só um parênteses e toda a curiosidade para você entender toda essa concepção da teogonia. Né? Ok, e aí, como é que Aristóteles entra nessa jogada? Certo? Então, veja bem, é só você pegar a descrição do cosmos e agora você racionalizar e colocar dentro de uma filosofia. O cosmos, instalado por Zeus depois de toda aquela briga titanomaquíaca, ele vai ser um cosmos harmonioso, justo, bom, com as devidas proporções. Cada ponto do cosmos é um ponto bom, sábio, bem regulado, estrategicamente colocado. Vários domínios daquela natureza vão ser entregues para vários deuses que também vão, seguindo as regras de Zeus, controlar todos esses domínios com divina sabedoria. Né? Não necessariamente a divina sabedoria direcionada para o amor aos seres humanos. Isso daí é uma concepção cristã da realidade. A gente está na manutenção de um ecossistema harmonioso, ainda que os seres humanos tenham que morrer por causa disso, serem castigados terrivelmente por causa disso. A importância é a harmonia do cosmos. Então a gente está dentro de uma concepção que começa antropomórfica, que os deuses eles têm toda essa forma humana, mas ela não é antropocêntrica, ela não gira em torno do ser humano. Como, ao contrário do que a gente pode imaginar, é a concepção judaico-cristã, de um Deus que pensa todo o tempo no ser humano e na salvação do seu filho, que ele criou por amor. Mas isso é em outros 500, eu vou falar em outro vídeo. Então Aristóteles vê essa natureza. Então, quando Aristóteles ele submete a investigar toda essa natureza, sendo ele o primeiro botânico, que a gente entende no Ocidente, como acontece hoje nas faculdades, catalogando as folhas, olhando os animais, o primeiro zoólogo, e olhando como é que são as vísceras, podendo até dissecar os animais, entendendo toda aquela harmonia, daquela engrenagem perfeita que existe dentro dos corpos. Quando ele olha toda a natureza e vê toda aquela perfeição, ele só está atualizando uma potência mitológica que já existia antes dele na concepção deles. Então Aristóteles ele tem sim uma temata, que é uma temática que é pano de fundo dele, um paradigma, uma cultura no qual ele estava imerso e que ele mais não faz, claro que ele faz muito mais, ele é um grande. Alguns filósofos mais na frente chegam a admirá-lo como se ele fosse quase um deus com D minúsculo da lógica, né? Mas toda essa lógica aristotélica e todo esse estudo que ele faz da natureza não mais revela do que exatamente a harmonia do cosmos fundado por Zeus. Por mais que talvez Aristóteles, no ápice da sua sabedoria, não vá acreditar nesses deuses vãos, cheios de paixões, cheios de luxúria, sequiosos por sangue e guerra, mas o cosmos de Zeus está ali, na investigação aristotélica. Não tem para onde correr. É um cosmos que se manifesta em vários domínios através de leis regulatórias e que você encontra essas leis não abstraindo na inteligência até chegar no mundo em que essas leis existem de forma eterna, imutável e incorruptível, que seria o caso de Platão, mas investigando a própria natureza.
E aí, já que eu comecei a falar a respeito de Platão, vem toda a discussão da literatura quando choca esses dois gigantes, esses dois ciclopes, esses dois titãs da filosofia ocidental que funda toda a nossa forma de pensar, inclusive a forma científica. Então, os sofistas, eles tinham dado uma possibilidade de a gente tentar encontrar alguma coisa através do diálogo, e não mais só através da guerra. Se eu for vencer uma disputa, essa disputa vai ser através da força e da inteligência, mas vai colocar a nossa vida em perigo. Quando os sofistas entram na jogada, no mundo de uma Atena que estava politizada, eles entram mostrando que o diálogo era um tipo de disputa que poderia gerar verdades que poderiam se manifestar dentro do contexto político da cidade e conduzir destinos e ações humanas. Se essa verdade ela conseguia ser absoluta, isso já são outros 500, mas essa é uma contribuição sofista. Eles eram professores pagos e às vezes muito bem pagos que ensinavam os jovens a comentar e a debater dentro das políticas, decidindo o destino da polis. Né? Então, se utilizavam de vários artifícios ditos da retórica. Platão ele vai chegar dentro dessa jogada e vai dizer, opa, ao contrário do que vocês colocam, que simplesmente ficam chafurdando dentro da retórica, vendo quem faz o discurso mais encantador, Platão barra Sócrates, esse vai defender que a verdade ela pode ser alcançada de alguma forma, e sim, através do diálogo. Mas é um diálogo bom, com uma disputa adequada, em que as pessoas estão realmente buscando entender uma verdade que ultrapasse as ilusões humanas. Né? Então, de alguma forma, os sentidos eles não eram bem desprezados ou cuspidos por Platão, como diz Lucien Jaffernon. A gente tem uma ideia do platonismo como sendo algo que despreza os sentidos. Não é um desprezo. É uma assunção ou ele entende, ele consegue perceber, ele consegue enxergar que os sentidos eles são bons até certo ponto, mas a partir de certo ponto eles já não nos dão muita coisa. Se eu quiser chegar na ideia primeira e pura, que ela, enfim, denodada de todas as arestas, de todas as manchas da opinião humana, da doxa, então se a gente quiser chegar lá, é importante que a gente, sim, pegue os sentidos como primeiro passo, mas vai mais além. Então que ela permite um caminhar. E como eu tinha falado, esse caminhar é um caminhar de reminiscência. Nós, quando encarnamos na Terra, nós entramos dentro do corpo e passamos por um processo de esquecimento banhados no rio Létis. Era o processo de sabedoria, a busca pela sabedoria, nós recordarmos o bem, o bom e o belo que estava naquele reino do qual nós viemos e que depois de passar pelo rio Létis esquecemos de toda aquela verdade. Né? Então, como é que eu posso acessar aquele reino se aquele reino ele é para além dos sentidos humanos? Então, os sentidos humanos eles vão até um determinado ponto, mas a partir daí eu preciso da imaginação. A imaginação não no sentido de criação mental, mas no sentido de provocar imagens mentais que se aproximem cada vez mais nessa abstração intelectual, desse reino das leis eternas que nos comandam e que era a nossa casa primeira, primordial, de onde nós viemos e para onde nós deveremos voltar. Então a teoria das reminiscências, né? A gente deve recobrar a verdade e é assim que nós reconhecemos a verdade. A verdade ela passa na nossa frente, nós a reconhecemos porque nós já a conhecíamos antes de estar aqui na Terra. Beleza. Só que de alguma forma essa ideia de ter que ultrapassar, transcender, é a filosofia da transcendência. Então a imagem clássica, que é uma pintura que coloca Platão ao lado de Aristóteles dentro de uma academia onde tem na verdade vários sábios, é Platão velho, era professor de Aristóteles, né? Apontando para o alto, a transcendência da concepção das leis. E Aristóteles do seu lado, fazendo um gesto apontando para o chão. Então é a dicotomia entre a transcendência e a imanência. Então, ao contrário de Platão, Aristóteles que dizia eu sou muito amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade, ele entendia que Platão ele fugia, escapava pela tangente sem penetrar verdadeiramente nas leis que já estavam na matéria. Essas leis eternas que ele ia buscar em outro mundo, Aristóteles dizia, não, elas estão aqui. É só você ficar mais íntimo da matéria que você conseguirá encontrá-las. Então, uma coisa é encontrar a lei lá naquele universo que as pessoas, quando dizem platônico, significa o quê? Distante, que não está próximo de mim, que eu vejo na distância e desejo e almejo.
E aristotelicamente, você encontrar a verdade é estar aqui no gozo dela, pegando nela, apalpando no aqui e agora ali, que eu consigo encontrar a verdade já aqui comigo, na matéria mesmo, como ela está. Né? Então, por exemplo, veja como isso tem uma concepção também mitológica fundamentando isso. Ele não tirou isso do nada. Eu posso me embasar na Ilíada e a Odisseia para dizer Ulisses procurava a sabedoria sempre nunca esquecendo de onde ele veio, na sua ilha primordial. Lá é a sua causa primeira, onde ele era o que ele era. E ele não podia esquecer o que ele era. A busca da sabedoria era recobrar essa essência de Ulisses. Que todos os desafios nas aventuras posteriores, dentro da Odisseia, quando ele já derrota Troia, vão buscar derrotar Ulisses fazendo com que ele esqueça o caminho de volta para casa. Então Platão vai dizer, a sabedoria é você não esquecer o caminho de volta para casa, a casa da alma, onde era que vivia a verdade. Para Aristóteles, não, para Aristóteles é uma verdade cosmológica teogônica. Se Zeus formou o cosmos, se o cosmos é formado com toda essa harmonia, em cada ponto desse cosmos eu vou encontrar as leis de Zeus. As leis harmônicas, intrínsecas, belas, justas, boas, é aqui que eu vou encontrar. E aí como é que ele vai responder ao desafio, que é o desafio de mas se existem acidentes na matéria e se os nossos sentidos nos provocam várias ilusões, onde está o espírito da verdade? Né? Para Platão era a gente conseguir transcender toda essa ilusão que deixava a realidade esfumaçada aos nossos olhos, como o teatro de sombras que nós deveríamos ver, na verdade, quem estava por detrás das cortinas. Para Aristóteles, ele vai entrar dentro da explicação a respeito da forma das coisas. E a forma que eu melhor consegui entender, a forma de Aristóteles, que praticamente coincidia com o espírito, sem precisar você transcender para enxergar o espírito das coisas. A verdade, enfim, reconhecível, mas aqui entre nós, são as artes marciais. Eu queria colocar esse achado que eu tive para vocês. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência com artes marciais, mas, por exemplo, eu fiz karatê, cheguei até a entender e a reproduzir o kata das faixas marrons, não cheguei na preta. Né? Eu não cheguei na marrom, mas eu reproduzia todos os katas porque eu ficava muito feliz em conseguir aprender aquelas formas maravilhosas. Formas, katas. Há muito pouco tempo fiz tai chi, mas aí o tempo fez com que eu não conseguisse mais fazer. Há um tempo atrás, há uns 6 anos, eu tentei Aikido, mas eu tive uma contusão e aí eu desisti. Mas em todas essas artes marciais, dessas que eu fiz, não sei se as outras elas conferem, mas me parece que dentro dessa cultura né, sino-nipônica, você vai em busca da perfeição da forma para você conseguir encontrar a verdade dentro do seu próprio corpo nos gestos marciais. Né? Eu me lembro do meu professor de Aikido que ele dizia, você tem que, e aí ele tinha um nome japonês para isso, você tem que encontrar o espírito do seu oponente. Isso não significa nenhuma comunicação mediúnica. O espírito do seu oponente é o centro, é a massa, é o centro de massa corporal. E na hora que você se conecta com o seu oponente, que você consegue encontrar o espírito dele, você sabe onde é que é o equilíbrio dele, e a partir de então você consegue desequilibrá-lo e colocá-lo onde você quer, que é no chão, ou longe de você. E encontrar o espírito do oponente é conseguir mexer junto com ele dentro de uma relação que tornará ele subjugado ao seu gesto perfeito marcial. Né? Então, o gesto do guerreiro é um gesto perfeito dentro de uma forma. Se você entrar, por exemplo, dentro do atletismo, dentro da natação, que é outro esporte que eu gosto, e esse pelo menos eu pratico para ver se eu consigo ficar um pouco menos sedentário e lavar um pouco minhas artérias, veja, se o indivíduo cai dentro da água, não é mexendo muito, mesmo que ele faça os mesmos movimentos que a natação do crawl ou do peito faça, não é mexendo muito em quantidade que ele vai conseguir não se afogar. Muito pelo contrário, indivíduos que se afogam, eles geralmente se mexem muito e acabam se esgotando toda a energia deles e afundando. O indivíduo que ele consegue percorrer belamente
e com uma preciosidade dentro dos seus gestos, é um indivíduo que faz uma boa forma, que é a boa técnica daquela forma. Então é o espírito do crawl, é o espírito do peito. Ele consegue chegar naquela excelência, a excelência daquele estilo. E aí a gente já passa para uma outra dedução a partir dessa questão. Quando ele faz esse tipo de teoria, quer dizer, a gente encontra a verdade através da excelência da forma, ele vai entrar dentro de um fundamento aristocrático da sociedade. Como assim, Alan? Um fundamento aristocrático da sociedade? Os aristocratas, eles viviam exatamente isso. O aristocrata, ele não trabalhava, ele se exercitava. Ele reconhecia dentro de si a potência nobre que só precisava ser exercitada para se manifestar em todo o seu esplendor. Então, cada coisa na natureza tem o seu lugar, como Zeus deixou. E cada coisa ela vai se manifestar, ela vai florescer, vai aflorar todas as potências que tem dentro de si. E aí vem de novo aquela questão da energia potencial e da energia cinética, ou da energeia e da potência que cada corpo tem. Então, cada corpo tem uma potência do seu lugar natural no mundo, e a tendência dele é chegar na excelência, mas ainda dentro do seu lugar. É o contrário da inércia que nós temos na nossa física. A nossa física diz que todo corpo ele tende a manter um movimento, se for um caso de um movimento retilíneo uniforme ao infinito, dentro de um espaço sem atrito, até que uma força externa impressa sobre ele faça com que ele se desloque mais rápido em um novo tipo de velocidade e aceleração, ou que ele pare, né? Essa é a nossa concepção física que, salvo engano, foi fundada por Descartes, antes mesmo de ali ou então em torno de Newton, mas enfim, pelos físicos modernos, que contra-argumentavam uma visão aristotélica de uma física que preponderou até antes desses modernos. Nessa física aristotélica, a inércia do indivíduo conduzia ele para o seu lugar natural do mundo. Então, se você saía muito do seu lugar natural, todo o cosmos interagia para que você voltasse para ele, porque sair do seu lugar natural era o pecado de híbris. Que aí você racionaliza dentro da figura de Aristóteles e diz que simplesmente isso é uma energia potencial, e que essa energia potencial ela se transforma, ela se atualiza em você, em uma força que te conduz de volta para o seu lugar natural do mundo. Aqui ele dialoga com a figura de Ulisses. Você lembra que Ulisses ele saiu de Ítaca. A energia potencial foi sendo criada dentro do seu peito, dentro do seu espírito, e essa energia potencial conduziu ele de volta. Onde estaria a felicidade dentro de Platão, que foi o que eu discuti lá no @profissão médica? A felicidade estaria em você conhecer a sua energia potencial. E para conhecer a sua energia potencial, basta que você entenda como é o seu mundo. Como é o seu mundo? Como é o seu corpo? Como é a sua biologia? Então fazer o logos do bio, o logos da vida. Olha como coisa interessante, a ciência principal de Aristóteles vai ser a biologia. Filho de médico, talvez ele tenha tido muito contato com essa ciência até uma certa idade, tendo o pai como modelo. Antes de ser, parece que ele se tornou órfão e foi criado por alguns tios antes de ser para a academia de Platão. E para Platão, a filosofia essencial, a ciência essencial era a matemática. Não entra ninguém que não seja geômetro dentro da academia. E o que é que a matemática faz? Ela tem acesso aos eternos, às formas eternas. Você pode ter vários triângulos, mas um só triângulo tem a definição de, por exemplo, o equilátero, lados iguais, cujos ângulos, e aí todos os triângulos são assim, quando somados formam 120 graus, é isso mesmo? Não me lembro mais, fechou. Estou com minhas concepções de matemática até denodadas, mas aí eu vou colocar um link aqui mostrando qual é a soma dos ângulos do triângulo. Mas aí você me percebe, quer dizer, as definições do triângulo, por exemplo, como você constrói um círculo, você coloca um ponto e todos os pontos são equidistantes a esse centro, tudo isso forma um círculo na sua cabeça. Por mais que quando você vai concretizar essa figura geométrica, ela saia diferente. O mesmo círculo que eu fizer vai ser diferente que outra pessoa vai fazer e que outra pessoa vai fazer, mas a ideia do círculo ela é universal e ela transcende tudo isso. Então a matemática ela tem esse gosto platônico. Mas para Aristóteles é a biologia que vai importar acima de tudo. E a biologia dos seres, elas dão uma verdade a respeito dos seres. Um sapo não pode ser um cachorro não pode ser um pássaro.
O sapo ele foi feito para poder viver em dois mundos, mas ele não é tão ágil dentro da terra quanto ele é ágil dentro da água. A ave foi feita para viver no ar e ela consegue voar, mas quando ela tenta andar, ela já não é tão ágil. E um cachorro pode correr muito bem, muito mais do que um anfíbio, muito mais do que uma ave quando ela está na terra, mas ele não pode voar e ele não pode nadar tão bem quanto no anfíbio, nem entrar dentro da submersão da água. Então cada coisa tem um propósito dentro de si. O próprio corpo do indivíduo, da coisa, do ser doente, ele mostra o seu próprio propósito e a lei que está encarnada nas suas células, nos seus músculos. E daí surge, por exemplo, a concepção de virtude em Aristóteles. A virtude em Aristóteles, ela é aquela que mostra a excelência da coisa. Então, para nós modernos, um homem virtuoso vai ser um homem que talvez seja generoso, que ele consegue impor a sua vontade contra as suas limitações materiais, que o conduzem mesmo para o egoísmo. Eu estou falando um pouco de uma visão kantiana. A virtude para Aristóteles é uma virtude da excelência da forma. Então, assim como você pode ter um homem virtuoso, e aí você teria que aprender a definição do homem e a biologia do homem para você entender a virtude que é a excelência dele, você teria, por exemplo, a excelência e, portanto, a virtude de um olho. Um olho virtuoso é aquele olho que enxerga maravilhosamente bem. Assim como você teria um cavalo virtuoso. O cavalo virtuoso é aquele que manifesta a melhor cavalidade da espécie. O que é ser um cavalo? Qual é a biologia do cavalo? Você olha para aquele cavalo lindo e maravilhoso, ele é um cavalo que mostra a excelência da espécie, um cavalo virtuoso. Né? Existe uma terminologia dentro da Grécia chamada kalokagatia, kalokagatos. É a virtude de por ser belo, por ser belo, ser bom. As duas coisas eram irmanadas. Quando você via uma estátua, essa estátua é boa, virtuosa, ela é linda, ela é esculpida, com toda a musculatura de um homem como poderia ser. Então você admirava aquela estátua e sabia que algo de bom existia por trás dela. Se você visse um homem também da mesma forma, existia uma beleza no homem, deveria existir uma bondade atrás dele. Ainda que você tivesse da bondade uma concepção diferente da cristã. É importante a gente sempre diferenciar, porque quando a gente vai estudar a Grécia, a gente costuma tentar colocar as nossas concepções cristãs em cima daquelas que os gregos colocavam, como por exemplo da híbris. Híbris não é quando eu me firo à vontade, eu firo à vontade de um Deus que me ama. Não é, isso é uma concepção cristã. Híbris é quando eu excedo, colocando em perigo a harmonia criada por Zeus. Enfim, então, o olho virtuoso é aquele que tem a excelência da forma do olho, provocando, por exemplo, a melhor visão possível, que é a função do olho. É aquele que consegue, através da melhor causa formal, fazer sua causa eficiente e chegar na sua causa final. A sua finalidade é cumprida em todo o esplendor. Pronto. Conseguiu fazer isso? Então a virtude está aí. Né? Então percebe que tudo está imanente dentro da forma. Mas essas coisas têm algumas repercussões que para nós são muito complicadas. Por exemplo, todo mundo vai falando de todas essas grandezas de Aristóteles, mas esquece que ele defende uma sociedade em que podem existir escravos por natureza. Existiam escravos de guerra, o indivíduo podia ser um rei e se transformar no escravo, mas pela constituição natural de determinados seres humanos, eles poderiam ser pessoas a serem escravizadas por natureza. E isso era justo. Estava no domínio da justeza, existiam algumas pessoas que pudessem ser escravas. E daí é que a gente deve sair da ilusão de dizer assim, toda forma leva ao bem, ao puro, ao bem cristão. Não, não é. A forma leva ao bem proceder da causa final daquela coisa. Então, o escravo, ele vai ser um bom escravo se ele conseguir fazer o seu bom trabalho de escravo, né? Submetido a ter todas aquelas condições para nós hoje imorais, mas para eles não. Né? Então, assim, como atingir a felicidade dentro dessa lógica biológica, que era a pergunta inicial que gerou a minha aula lá no Profissão Médica. A lógica biológica da felicidade era você conhecer a sua forma e, conhecendo a sua forma, você exercitar-se para chegar na excelência dela. Seja você um rei como Ulisses, que conquistou a excelência da forma de guerreiro, derrotando vários inimigos e chegando a ser o grande rei de Ítaca novamente, provando que realmente aquela forma era dele e que ele estava assumindo ela com toda a excelência. Ou seja, você é um escravo.
Ou seja, você é um olho, que você seja um bom olho, fazendo com que a visão seja maravilhosa para aquele que pertence àquele olho, ou um bom cavalo. Tudo isso é virtuoso e bom da mesma forma, né? Então nós estamos dentro de uma sociedade aristocrática, dividida em castas, em que cada uma das castas tem a sua forma para sempre. E essa concepção ela vai dominar até grande parte da Idade Média, né? Mesmo dentro da Idade Média, você tinha diferenças entre as pessoas que eram, por assim dizer, qualitativas. É na Idade Moderna que a gente vai quebrar todas essas barreiras em vários domínios do conhecimento humano, até mesmo, por exemplo, nas ciências, quando você entra na psicologia, mas isso são outros assuntos. Em que o louco talvez seja tão temido porque eu posso me transformar nele. Na Idade Média isso não existia porque eu considerava ele qualitativamente diferente de mim. Né? Então, assim, a crítica, para finalizar aqui esse nosso vídeo, assim, Aristóteles ele é um grande pensador, essa ideia da forma, ela traz muitas reflexões fecundas para a gente, verdadeiramente ela traz. Ela traz o retorno da compreensão de um espírito que está atrelado à matéria, que a gente não pode fazer dicotomias, que não precisa fazer dicotomias para encontrar sabedoria. Na verdade, penetrar dentro de Aristóteles permitiu que a Igreja Católica se aproximasse mais da ciência e, por exemplo, formulasse aquela frase que pouca ciência se distancia de Deus e muita ciência faz com que nós nos aproximemos dele. Então, essa é uma frase perfeitamente aristotélica e aquiniana. Tomás de Aquino que tomou Aristóteles e converteu ele para o cristianismo, né? Teoricamente, né? Dentro da filosofia de Tomás de Aquino. Então, assim, quanto mais eu me aprofundo na natureza, mais eu enxergo Deus dentro dela. Isso é uma filosofia aristotélica. Mas mais na frente ela vai ser dobrada, né, esticada e flexibilizada para poder colocar o cristianismo aí dentro e provar as lógicas de Deus dentro do Deus cristão dentro disso daí. Mas também isso são outros 500. A crítica que eu queria deixar finalizando é exatamente a crítica dos modernos. Então, os modernos, como por exemplo Saint-Étienne, que era um deputado lá da Revolução Francesa, ele falou uma máxima que se tornou histórica, que ele dizia: a história não é o nosso código. Nossa história não é o nosso código. Quando ele falava isso, ele se remetia ao antigo regime, cuja forma de entender a natureza era realmente uma forma estamentária, dividida em estamentos, em que uma pessoa não podia subir a um outro estamento. O nobre seria sempre nobre, o sacerdote sempre sacerdote, os plebeus sempre plebeus, muito embora exista toda uma controvérsia o quanto que os monastérios eles permitiram uma liberdade no fluxo das pessoas, né, quando elas se encarnavam no monastério. Mas a concepção das pessoas de uma forma geral eram concepções de classes qualitativamente separadas e que elas não podiam ascender socialmente. A Revolução Francesa ela trouxe esse ar de liberdade, quebrando, né, quebrando os guilhões, as correntes, as cadeias que prendiam as pessoas à sua própria história. Eu sou assim porque o meu pai era ferreiro. Tem até aquela história dos alemães cujo sobrenome é do pai e que denota que toda a família era daquele tipo de trabalho, né? O Schneider, o costureiro. Fulano é o Schneider. Então era o costureiro, uma família de artesãos costureiros. Então isso determina a minha história, a minha família me determina, o que a minha mãe fez comigo me determina, o meu código genético me determina. Não, segundo as concepções dos modernos, nós podemos nos transcender e libertar-nos de todas essas determinações. Todas elas. Então, assim, a filosofia da liberdade é uma filosofia que vai transcender o biológico. E aí é uma outra concepção de felicidade que vai estar radicada na esperança, mas que sobre isso é um outro vídeo que a gente vai ter que explicar um pouco a respeito do cristianismo e como é que ele inaugurou a definição de pessoa numa radicalidade teológica, de liberdade para essa pessoa dentro de uma história de ações salvíficas que permitiriam que ela saísse dos seus pontos determinantes, que eram os pontos do seu pecado original, para conseguir ascender para a luminosidade suprema, em cuja porta estava Cristo. É outro vídeo, que aí, se Deus quiser, a gente chega lá. Valeu, pessoal.